Salve a Maria Imaculada, que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, deixe sua curtida e comenta aqui embaixo o que achou do vídeo e compartilha, porque quem compartilha também evangeliza. Vamos estar fazendo hoje uma reflexão de um grande santo da igreja, um extraordinário santo, o padroeiro dos sacerdotes, isso mesmo que você escutou, São João Maria Vianney, o cura de Ars. Então, vamos estar fazendo uma reflexão hoje sobre São João Maria Vianney, e o próprio São João Maria Vianney vai fazer um escrito onde ele vai fazer uma reflexão sobre a segunda vinda de Jesus, o juízo final, e é sobre isso que a gente vai refletir. Mas para ficar uma reflexão mais clara para nossos olhos, você que está em sua casa tem acesso à sua Bíblia, pegue sua Bíblia e abre o Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, no versículo 31, que diz assim: proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, glória a vós, Senhor. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória, todos os anjos com ele sentará no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas do cabrito. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita: vinde então, bendito de meu Pai. Tomai posse do reino que vos estás preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Era peregrino, e me acolheste. Nu, e me visitaste. Enfermo, e me visitaste. Estava na prisão, e vieste a mim. Os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino, te acolheste, nu e te vestimos? E quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizeste isto a um dos meus irmãos mais pequenino, foi a mim que o fizeste. Ele se voltará em seguida para a sua esquerda e lhe dirá: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno destinado aos demônios e aos seus anjos. Porque tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Era peregrino, não me acolheste. Nu, não me vestiste. Enfermo e na prisão, não fosse me visitar. Também lhe perguntamos: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu ou enfermo, na prisão, e não te socorremos? Ele responderá: em verdade vos declaro, todas as vezes que deixaste de fazer isso a um daqueles pequeninos, foi a mim que deixaste de fazer. E estes irão para o castigo eterno, e o justo para a vida eterna. Palavra de salvação, glória a vós, Senhor. Você que está com a Bíblia, beije sua Bíblia e vamos estar dando continuidade. Então, é nesse evangelho, por isso que eu quis ler ele completamente, que vamos estar aí entrando no escrito de São João Maria Vianney sobre o juízo final. E o São João Maria Vianney, ele vai detalhando isso que eu li para vocês. Eu vou ler um pouco daquilo que ele escreveu e a gente vai refletindo, vai meditando, vai ruminando aquilo que esse santo da igreja extraordinário escreveu para cada um de nós. Então ele fala assim: então virá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e glória. Lucas capítulo 21, versículo 27. Assim ele escreve. Então ele começa: não é mais, meus irmãos, um Deus revestido de nossa enfermidade, escondido na escuridão de um pobre estábulo, deitado numa manjedoura, coberta de opróbrio e esgoto, sob o pesado fardo de uma cruz. É um Deus revestido de todo o fulgor, de seu poder, de sua majestade, que faz anunciar para a vinda dos prodígios
mais assustadores. Quais seja o eclipse do Sol, da Lua, a queda das estrelas e uma completa perturbação da natureza. Não é mais um Salvador que vem em mansidão de um cordeiro para ser julgado pelos homens, resgatá-lo. É um juiz justamente irritado que julga os homens com todo o rigor da sua justiça. Então, Santo Curandá está dizendo aqui, não será mais um Deus que virá de uma mulher, que simplesmente ele vai vir como ovelha, como diz o profeta Isaías capítulo 53, como ovelha em direção ao matadouro, não abriu a boca. Não é mais um Deus que vai se encarnar, vai ser feito homem, que vai ser julgado, vai ser perseguido, vai ser condenado, vai ser açoitado, vai ser perseguido. Não. Santo Curandá ele está falando que a segunda vinda de Jesus, ele virá na sua glória, na sua majestade, na sua autoridade. Não é mais um pastor caridoso que vem buscar as ovelhas desgarradas e perdoá-las. É um Deus vingador. Olha como o santo coloca, né? Vingador, discernimento à parte. Mas porque Deus agora vem julgar. A segunda vinda gloriosa de Jesus, ele não vem ensinar o caminho. Ele vem colher. É o tempo da colheita. Por isso que a palavra do Senhor fala no Evangelho que Deus lançará seus homens para colher, né? A gente pode ouvir isso muito bem ali da passagem São Mateus capítulo 3, versículo 10. O machado já está posto à raiz. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Que fogo? Fogo do inferno. Quem são as árvores sobre nós? Quem são os frutos? Nossas obras. Então nós conhecemos a palavra de Deus, nós devemos dar fruto segundo aquilo que Deus quer. São João Maria Vianney, em especial, ele fala aqui de uma conversão, meu irmão. Esse vídeo, esse evangelho, essa reflexão desse santa é para nos levar a uma profunda reflexão. Inclusive, esse livro ele fala especificamente do período da quaresma, ele encerra lá na sexta-feira santa. Então São João Maria Vianney, claro, isso é para nos levar a uma reflexão da nossa conversão, mudança de vida, abandono do pecado. A igreja não muda, nós mudamos ao longo dos séculos e nós vivemos, muitos de nós, às vezes vivemos como se Deus não existisse. Que através desse pequeno vídeo a gente possa despertar e através do testemunho de um santo, de um escrito de um santo, a gente possa ter mais temor a Deus, daquilo que fala Filipenses capítulo 2, versículo 12. Buscai vossa salvação com temor e com tremor, diz a Sagrada Escritura. Não é mais um pastor, então ele fala, Deus vingador que separa sempre os pecadores, justo esmagador. Os ímpios com mais terrível vingança, submergiu o justo numa torrente de doçura. Momento terrível, momento assustador. Quando há de chegar? Ele está aqui, São João, Santo Curandá está falando assim, quando há de chegar esse momento? É um mistério. O próprio Evangelho fala, quanto àquele dia que Jesus virá, nem os anjos sabem o dia que Jesus virá. Momento infeliz, ai, de São João Maria Vianney. Talvez em alguma manhã ouvir o percurso desse juiz tão digno de temor do pecador. Ó vocês, pecadores, saiam do túmulo de seus pecados, venha ao tribunal de Deus, venha instruir-se sobre a maneira pela qual o pecador será tratado. Então, aqui o santo está fazendo aquela passagem, onde na segunda vinda de Jesus, ele virá julgar. Nessa que Jesus vai vir nos julgar, a palavra do Senhor fala que os mortos, aqueles que foram mortos, ressuscitarão em seu corpo, porque haverá um julgamento universal. Em relação a isso, a igreja nos ensina que há dois tipos de julgamento. O julgamento particular e o julgamento universal. Sobre isso explica o catecismo da Igreja Católica. O julgamento particular é aquele que quando a gente morre imediatamente, seremos julgados. Quando a pessoa morre, após aquela morte, a pessoa passa pelo julgamento particular entre a pessoa e Deus. Em relação a esse julgamento, existe uma passagem muito importante que eu não deveria deixar de citar, chamada de São Vicente de Ferre. São Vicente de Ferre diz, no dia do meu julgamento, no dia do nosso julgamento, seremos julgados por Deus pelo nosso pecado, não pelo pecado de nossos irmãos. Muito bom relatar esse tipo de coisa. Também temos para levar como um exemplo sobre esse tipo de julgamento, Atos dos Apóstolos,
No capítulo 7, no versículo 36, quando Estevão estava para ser apedrejado, Estevão olhou para o céu e viu o céu aberto pelo lado de dentro, e à direita de Estevão estava Deus Filho, com a coroa de glória incorruptível, pronto para ali julgar. Como Estevão estava para morrer em martírio, a igreja já orienta esse tipo de assunto. Quem morre em martírio alcança a salvação. Porém, pesquisa à parte. Voltando para São João, o que ele explica. O ímpio neste mundo parece querer ignorar o poder de Deus. Ao ver os pecadores sem punição, chegando inclusive a dizer: não existe Deus, nem inferno, ou ainda, Deus não dá importância ao que ocorre na terra. Mas esperamos julgamento, e neste dia, grande dia, Deus manifestará seu poder e mostrará a todas as nações ter visto e considerado tudo. Então, tem aquelas pessoas que falam: não, Deus não existe, Deus está tardando a chegar, que nada, isso aí não é pecado não, todo mundo está fazendo. Antigamente os padres falavam, hoje não falam mais, então está liberado. Não, meu irmão, não, minha irmã, não caia em sacrilégio. Foge do pecado como quem foge de uma serpente. Como diz Eclesiástico no capítulo 21, no versículo 3. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte. Profeta Isaías capítulo 59, versículo 2 vai dizer que o pecado é uma barreira entre o homem e Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: ainda não tende resistido ao pecado até o sangue. Hebreus capítulo 7, versículo 8 diz: não adicioneis um segundo pecado ao primeiro, pois mesmo que por um só não ficará sem ser impune. Eclesiástico capítulo 7, versículo 40 diz: em tudo que tu fizer, lembra de teu fim e não pecará. 1 João capítulo 3, versículo 8, quem peca é do demônio, Jesus se manifestou para destruir as obras do demônio. Então foge do pecado, porque todo pecado tem uma consequência. Todo pecado prestaremos conta a Deus. Ainda que seja no purgatório, as consequências daquele pecado, nós precisaremos passar por uma purificação para contemplar face a face a Deus. Então, todo pecado traz um prejuízo, todo pecado mancha sua alma, ainda que sejam os veniais. A conversão verdadeira, a conversão radical, cobra de nós todos os dias essa mudança de vida. Jean, e se eu cair no percurso da minha caminhada? Não se desespere, porque a palavra do Senhor fala ali no apóstolo São Paulo: você que está de pé, cuidado para não cair. Mas se eu cair, não se constranja. Corra em direção ao confessionário, confesse seus pecados e volte. Se você cair 10, confesse 11. Se você cair 100, confesse 101 vezes. Jean, eu caí 1000 vezes naquele pecado. Vamos tomar vergonha na cara, confessa 1001. Só não pode desistir. Só não pode fraquejar. A esperança de largar o pecado deve reinar em nossos corações. E nunca se acomodar com o pecado, porque todo mundo comete. O julgamento será particular. Por isso explica aqui Santo Curandás. Continuando. Que diferença, meu irmão, em relação àquelas maravilhas que ele operou ao Criador do mundo? Que as águas, diz o Senhor, irrigues, fertilizem a terra. Instantaneamente as águas cobrem a terra e lhe deram fecundidade. Mas quando ele vier para destruir o mundo, ordenará o mar, que ultrapasse seu limite com impetuosidade. Aterradora, que engolirá tudo, o universo com seu furor. Quando Deus criou o céu, ordenou as estrelas que se fixem no firmamento do céu. Mas nesse último dia, o sol escurecerá, a lua e as estrelas não darão mais luz. Todos esses astros maravilhosos cairão com um barulho assustador. Ou seja, Santo Curandás está fazendo aqui uma alusão, uma reflexão, uma lembrança de dois livros da Sagrada Escritura. A criação do mundo, no livro do mundo de Gênesis, e a chegada, a vinda gloriosa do Senhor. Tanto aqui no Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, como vou citar também o terceiro livro, como diz lá no livro do Apocalipse. Deus criou, Deus irá destruir. Lembre-se, São Cipriano de Catargo, dos primeiros séculos da igreja, vai dizer: assim como fora da arca de Noé ninguém se salvou, fora da igreja católica não há salvação.
Você que é católico, apostólico, romano, não caia em constrangimento. Somos da igreja única fundada por Cristo. A igreja católica, a igreja da verdade. Antes dos evangélicos existirem, existiu a igreja. E ela era católica, apostólica, romana. A igreja é da verdade, a católica. A única religião fundada por Deus na igreja católica. Sejam firmes na igreja católica. Buscais frequentar o sacramento, que é salvação eterna. Porta de salvação eterna. Santo Curandas continua dizendo: que diferença, meu irmão? Deus, ao criar o mundo, dedicou 6 dias. Contudo, para destruí-lo, bastará um piscar de olhos. São Paulo fala disso. A vinda do Senhor vai ser um abrir e fechar dos olhos. Será uma coisa rápida, também estrondosa e pavorosa, né? Aqui eu vou me entreter dando continuidade. Para criar o universo, tudo que contém, Deus não chamou nenhum espectador de maravilha, mas para destruí-lo, todos os povos estarão reunidos. Todas as nações confessarão que é um Deus, que ele é poderoso. Isso explica lá no livro do Apocalipse. Quando o Senhor vier, Apocalipse capítulo 1, versículo 1. João na ilha de Patmos, ele faz essa narração. Quando o Senhor vier na sua segunda glória sobre as nuvens, todos verão, né? Todos verão. O Apocalipse também fala de uma grande multidão, de todos os povos, de todas as línguas. Muitos baterão no peito, uns de dor e de arrependimento, o outro de alegria, porque chegou o grande dia do julgamento do Senhor. São os perseverantes. Venha ímpios zombadores, venha incrédulos refinados, venha aprender ou reconhecer se há um Deus. Ele se viu todas as suas ações. Ele, onipotente, ó meu Deus, como pecador, mudará de linguagem nesse momento. Quantos amém? O Santo Curandas está falando nesse momento que Jesus vier. Isso é uma certeza para nós católicos, é uma certeza para nós cristãos. Quando Jesus vier, quantas pessoas naquele momento vão se arrepender amargamente? E já não terão mais tempo. Mas você que me escuta, você tem tempo de buscar uma conversão mais profunda, de buscar frequentar o sacramento da confissão, de abandonar o pecado mortal, de adorar Jesus, de ter uma vida de oração mais profunda, de pedir perdão enquanto pode, de se humilhar na presença de Deus, de fazer o bem, de tentar arrancar do coração as más inclinações e aquilo que está fora da nossa razão, aquilo que está fora do nosso controle, na adoração e na oração pedir a Deus: Senhor, muda meu coração. Nós ainda temos uma oportunidade. São Camilo de Leles vai falar sobre a reflexão daqueles que estão no cemitério. Quanto desses, apontando São Camilo de Leles, aponta para o cemitério e fala: quantos desses, se pudesse voltar à vida, o que não fariam pela sua salvação? No entanto, eles se foram e um dia nós também iremos. E nós, como aproveitando cada minuto da nossa vida? São Camilo de Leles, ele faz essa reflexão. Reflexão semelhante também faz Santo Afonso Maria de Ligório, o santo bispo e doutor da nossa igreja católica. Ele fala: quando quiser admirar quem tu é, chegue na porta de um cemitério e contempla. Somos cadáver e alimento para verme. Santo Afonso de Ligório fala: o que a gente é? Aquilo que fala Gênesis capítulo 3, versículo 19. Viemos do pó e ao pó retornaremos. Hoje a gente está atravessando o período da quaresma. O que é que faz na quarta-feira de cinza? Um sinal da cruz. Para quê? Para a gente relembrar que viemos do pó e ao pó retornaremos. Somos essas pessoas frágeis. E a gente tem essa oportunidade. Quantos que já morreu? Faria de tudo para ter oportunidade que eu tenho, que você tem de mudar de vida. Aproveita teu tempo, porque Deus é justo, mas também é misericordioso. É misericordioso, mas também é justo. E as duas balanças de Deus estará ao nosso julgamento. Santo Curandas continua: quanto arrependimento por ter desperdiçado um tempo tão precioso. Mas já não há mais tempo. Tudo terminou para o pecador. Tudo é só desespero. Quão terrível será o momento. São Lucas nos diz que os homens secarão de medo. Aqui Santo Curandas fala de São Lucas, mas nós sabemos que aqui nós entramos no Evangelho de São Mateus. É a mesma reflexão, a segunda vinda de Jesus. Nos diz que os homens secaram de medo. Sobre plantas
seus pés ao pensar na desgraça para aqueles que estão despreparados. Que pena, meus irmãos. Podemos sim secar de temor e morrer de terror na espera de um infortúnio infinitamente menor que aquele pelo qual o pecador encontra-se ameaçado e que com toda certeza lhe sobreviverá se ele continuar vivendo no pecado. São Francisco de Assis, estou aqui com a camisa de São Francisco, muito linda. São Francisco ele fala a agonia para quem morre naquele estado de pecado mortal. O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1035, diz que aquele que morre em estado de um só pecado mortal desce imediatamente aos infernos. Não é 2 pecados mortais. Não falei de 10 nem de 15. O Catecismo fala que morre em estado de um pecado mortal. Aqueles que moram juntos, aqueles que praticam o adultério, aqueles que têm casamento segundo união, aqueles que andam com short curto, aqueles que andam de biquíni, aqueles que traem, aqueles que viveu na bebedeira, aqueles que matou, estrupou, traficou, aqueles que fez o mal, aqueles que ofenderam Deus durante sua vida inteira, um só desses pecados basta para que a pessoa morra em estado de pecado mortal. Quantas pessoas que morrem na guerra? 1 João 3,15 diz: quem odeia seu irmão é um assassino, no céu não entra nenhum assassino. Odiar é pouco. O 5º mandamento fala para não matar. Quantas pessoas morrem na guerra? Quantas pessoas morrem no pecado? Quantas pessoas estão morrendo todos os dias? A estatística fala que a cada 38 minutos uma pessoa se suicida. O Catecismo da Igreja Católica fala que não devemos esperar a salvação das pessoas que se suicidam. Essas pessoas estão indo para o céu, não é o que fala o ensinamento da igreja. Só Deus pode julgar, com certeza. Mas, de acordo com a mesma morte que Judas provocou, nós devemos ter resolução. Se a Bíblia está dizendo, se Jesus está dizendo que esses tipos de pecado levarão à condenação, eu não quero duvidar. Se você é corajoso o suficiente, continue desafiando. Eu não sou, porque Jesus não é um para mentir. Então é tempo de vigilância. Cuidado com a gravidade do pecado. Eu não sou de acordo com aquilo que você fala, Jean. Então pesquise o documento da igreja. Pesquise o que fala a Sagrada Escritura. Pesquise o que diz o Catecismo da igreja. Eu não falo daquilo que eu acho, eu falo daquilo que a igreja ensina. E é sobre isso que nós temos que estar atento. Porque a igreja é o corpo místico de Cristo aqui na terra. A igreja é a barca da salvação aqui na terra. É por meio da igreja que a gente alcança a salvação. Vigiai e orai, diz o Evangelho. São João continua. Nesse momento, meu irmão, disponho-me a falar-lhe sobre o julgamento a qual todos nós compareceremos para prestar conta de todo o bem e de todo o mal que tivemos feito, para então receber nossa sentença definitiva para o céu ou para o inferno. Então, Santo Curandá está falando aqui daquele momento onde cada um de nós vai ser julgado. Então, eu falei, o julgamento universal, o julgamento particular, né? Falei um pouco atrás. É o julgamento que cada um vai morrer e vai prestar conta a Deus. O julgamento universal é o que está falando no Evangelho, é o que estou refletindo, é a segunda vinda de Jesus. Todos serão julgados, não de uma só vez, pelo mistério de Deus. Cada um vai prestar conta a Deus. E aí, desse julgamento vai decidir se a pessoa vai para o céu ou para o inferno. Desse julgamento vai decidir se eu vou passar minha eternidade no céu e minha eternidade no inferno. Santo Afonso Maria de Ligório, ele tem um escrito que ele fala sobre o inferno. Ele vai falar uma coisa que é para a gente meditar. Ele fala, passou-se 1000 anos, o inferno acabou de começar. Passou 10.000 anos, o inferno está apenas no princípio. Passavam-se 100 milhões de anos, acabou de cair uma alma no inferno. Passou-se 100 bilhões de anos, o sofrimento acaba de começar. Porque aqueles que caem nesse sofrimento, toda eternidade nunca mais terá fim. Meu irmão e minha irmã, isso é coisa de pensar. Se o céu é eterno e não terá mais fim a alegria em Deus, o inferno também é eterno. E consiste a pena do inferno primária, a alma é apartada de Deus. Ainda que a pessoa viva nesse mundo e não queira saber de Deus, Deus caminha com aquela pessoa. Morreu, foi condenada, aquela alma é apartada de Deus.
ela não tem mais Deus consigo. Por isso consiste o sofrimento do inferno. Toda a eternidade. Assim como uma pessoa que buscou salvação durante todo o século do século sem fim, como narra o livro do Apocalipse, é uma alegria incalculável, como o próprio Santo Tomás de Aquino, quando teve a sua experiência mística com Deus, ao terminar de escrever sua Suma Teológica, que ele teve aquele êxtase, e depois que ele teve uma visão, que ele voltou em si, que ele disse que não queria mais escrever nada sobre Deus, sobre o céu, sobre os mistérios de Deus, e questionaram a Santo Tomás. Por que, Santo Tomás? Ele falou: diante daquilo que eu vi, tudo que eu escrevi tem conta de palha. Olha a profundidade dos escritos de Santo Tomás de Aquino, doutor angélico, o doutor da teologia, um dos maiores teólogos da história da igreja dos tempos. Ele fala de tudo que ele escreveu, tem daquilo que ele viu, da grandeza, do sobrenatural, do mistério que é o reino do céu. Ele falou: tenho em conta de palha. O apóstolo São Paulo também fala: olhos humanos nunca ouviu, olhos humanos nunca viu, ouvido nunca ouviu o que Deus tem preparado para nós. Então nada se compara com o céu. Deus criou para você, meu irmão. Deus criou essa alegria fantástica para você, meu irmão. Porém, aqui na terra devemos lutar para conquistar o céu, né? Então, São Francisco de Sales, ele tem uma passagem no escrito dele que ele fala que lá no céu é impossível que uma alma sinta tristeza. Mas se ela é capaz de sentir tristeza, ela vai se lembrar aqui na terra que ela perdeu tempo e não ter tido como amar a Deus. Porque nós provamos amar a Deus aqui. E lá no céu nós vamos escolher o que fizemos aqui. Lá no céu não dá mais tempo para nada, não. É agora. Então, meu irmão, minha irmã, vou me atentar aqui. Vou fazer mais vídeo sobre a reflexão do Santo Curandais. Espero que tenha ajudado. Reflita. Se gostou do vídeo, deixe sua curtida. Comenta o que achou do vídeo e compartilha. Compartilhe em suas redes sociais, seu WhatsApp. Deixe seu comentário, um amém comentário. E nos ajude a divulgar essa obra de evangelho. Salve Maria Imaculada. Que Deus te abençoe.